Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, muito bom estarmos juntos aqui online mais uma vez. Né? Eu gostaria de cumprimentar com a paz do Senhor todos os nossos irmãos que nos acompanham de Portugal, da Inglaterra, da França, de qualquer outro país. Muito bem-vindo a esta sessão online, este culto online, em que nós temos o privilégio de usar essas ferramentas para continuarmos a ser edificados por Deus. Amém, meus queridos irmãos? Para dizer que a saudade é grande, temos muita saudade de estar com os irmãos, não é? Ainda ontem eu falava com o meu amigo, o irmão João, não é? De como eles estão com saudades e nós também. E é curioso ver que muitas vezes nós, como seres humanos, nós damos valor, não é? Mais valor a certas coisas quando já não podemos fazer. Não é? Então, agora que não nos podemos juntar fisicamente, não é? Ali na igreja para louvarmos, para dar aquele abraço, para ouvirmos a palavra, nós sentimos bastante falta, o que é normal e é bom sinal. Não é? É curioso que se calhar até às vezes sentimos falta, não é? No outro dia eu estava ouvindo alguém falar que sentia falta de poder sair à rua, sentia falta de estar no trânsito, não é? Preso no trânsito, até disso ele tinha saudade. E nós também na igreja, se calhar alguns de nós até têm saudade de ouvir aquele irmão desafinando naquele hino, né? Ou então ali na igreja do Porto, saudade de estar na casa de banho, alguém apagar a luz, algo que no momento parece tão frustrante, mas agora nem isso nós temos a oportunidade. Mas amém, nós estamos juntos aqui, irmãos, e vamos ler uma parte, não é? Um trecho da palavra de Deus, esta passagem. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem Ruth. Nós vamos ler no capítulo 1, do 1 ao 22. É uma passagem extensa, mas que é importante nós entendermos o contexto, amém? Então vamos abrir em Ruth, capítulo 1, e vamos ler do 1 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas.
Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam de Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nas nossas casas, neste momento, nós podemos ter a oportunidade de ser ministrados pela tua palavra. E, Senhor, eu preciso de Ti, usa-me agora, usa-me e enche-me do Teu Espírito Santo para que a palavra que sair da minha boca seja a Tua e não a minha, porque eu sei que é a Tua palavra que vivifica, a Tua palavra que conforta, a Tua palavra que edifica. Obrigado, Deus. Fala agora conosco, usa-me como um vaso nas Tuas mãos, porque, Senhor, eu tenho a absoluta certeza que sem Ti nada eu sou e eu preciso de Ti. E tudo do bom que eu tenho veio de Ti, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É curioso, não é? Eu gosto muito do livro de Ruth. É um livro bem curto, não é? Tem 4 capítulos. E nós vemos que se tu já alguma vez tu te sentiste como um estranho, não é? Tentando se encaixar em algum lugar, de certeza que tu vais te identificar com Ruth. Não é? Nós vemos aqui nesta passagem que Ruth, ela não era israelita. Ruth, ela era moabita, ao contrário da sua sogra, não é? Noemi. E nós vemos que a origem dos moabitas, nós podemos ver ali em Gênesis 19, 30 a 38, nós vemos que os moabitas, esse povo, ele surgiu, não é, de um incesto, não é? Eram as 2 filhas de Ló, não é? As 2 filhas de Ló ficaram não tinham com quem procriar, não é? E disseram, nós vamos, embriagaram o seu pai, e disseram, vamos ter filhos do nosso pai. Então a mais velha, não é, deu origem aos moabitas e a mais nova aos amonitas, não é? Então nós vemos que os moabitas, eles eram parentes distantes, não é, dos israelitas, porque sabemos também que Ló, ele era sobrinho de Abraão. Mas então nós vemos, irmãos, aqui nesta passagem, uma família, não é, que se encontrou numa situação muito difícil. Não é? Muito difícil. Noemi, ela perdeu o seu marido, não é? Ela perdeu o seu marido, perdeu depois os seus filhos, de tal forma que esta situação tão difícil, não é? Causou um confronto nela tão grande, não é? Nós vemos que primeiramente eles tinham saído, não é? Porque havia fome na terra, assim diz a palavra de Deus, e eles saíram para procurar, não é? Uma vida melhor, e vemos que isto sucedeu, não é? Com Noemi, ela perdeu o seu marido, Elimeleque, os seus 2 filhos também morreram. E essa situação foi tão difícil para Noemi que ela quis mudar o próprio nome. E o nome dela, Noemi, significa agradável, suave, não é? Mas ela disse, quando ela voltou, não é, depois dessa situação, ela disse que não quero que me chamem mais Noemi, não é? Eu não sou uma pessoa agradável, eu não sou suave, eu tenho dor, eu sofri, então eu quero que vocês me chamem de Mara, de amarga. Não é? E isso, naquela época, né, o significado do nome era muito importante. Não é? Eles davam muita importância ao significado dos nomes. Hoje em dia não acontece tanto assim, os nomes talvez não tenham tanto significado, nem todos. Não é? Há alguns pais que acredito que dão significado, mas na sociedade em si, não é? Ninguém olha para o teu nome e o significado do teu nome e vai te tratar de forma diferente. Pode acontecer para alguns, mas não é norma. Mas naquela altura havia uma importância muito grande. Eu, por exemplo, não é? Eu costumo brincar e dizer que o meu nome é um tanto curioso, não é? Porque eu tenho 2 nomes próprios, não é? 2 primeiros nomes, que é Paulo Bruno. Paulo significa pequeno, Bruno significa moreno. E eu não sou nem uma coisa, nem outra. Então o meu nome é um bocado irônico, digamos assim, mas se a minha mãe estiver a ver, mãe, eu nunca pensei em mudar de nome, não o farei. Eu sou grato a Deus também pelo nome que eu tenho. Amém? Mas, então, naquela época, né, isso foi algo muito forte.
essa afirmação de Noemi de dizer: eu não quero que vocês me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Isso era algo muito forte. Isto era algo que Noemi ela estava a dizer: a minha identidade mudou. Né? Eu não sou mais agradável, eu não sou mais suave, eu sou amarga, eu estou amargurado e eu sou uma pessoa amarga. Isso sem dúvida era algo muito, muito forte, uma afirmação muito forte. Não é? Mas nós sabemos que Deus ele permitiu que Noemi passasse por aquela situação, mas Deus ele não a obrigou a passar com amargura. Não é? E isso é um ponto que eu gostaria de deixar aqui, algo muito importante para a reflexão dos irmãos, que nós, muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não controlamos, não é? Mas o que sim nós controlamos é a forma como nós vamos reagir a essas coisas. Isso nós podemos controlar sempre. A forma como nós reagimos está nas tuas mãos, está nas minhas mãos, a forma como nós vamos reagir com as coisas que acontecem à nossa volta. E Deus, verdadeiramente, Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Noemi, não é? E acima de tudo, nós como cristãos, muitas vezes vão acontecer coisas, irmãos, que nós não vamos entender, não é? E nós temos que aprender a conviver com isso. Nós temos que aprender a aceitar, em primeiro lugar, a soberania de Deus, não é? E acreditar que Ele tem o melhor para nós e que, por vezes, algumas coisas vão acontecer que nós não entendemos, no momento não entendemos, mas para frente eu acredito que vamos entender. E eu acredito que aqui, com Noemi, nós conhecendo a história, não é? Eu encorajo os irmãos a lerem, conhecendo a história, nós sabemos que depois isso se verificou. Não é? Então, irmãos, tenha cuidado com a forma como tu reages. Vamos pedir, está certo que às vezes acontecem muitas coisas menos boas, não é? Que nos apanham de surpresa, mas nós podemos pedir ao Espírito Santo para trabalhar nas nossas vidas, para que nós possamos reagir da forma certa. Não é? Nós vemos aqui que Noemi ela ficou amargurada. E dessa forma, não é? Nós vemos que quando isso aconteceu, o seu marido faleceu, os seus filhos faleceram também, não é? Ela ficou com essa amargura e ela pediu, não é, as suas noras para irem embora. Ela disse: olha, vão embora, vão à vossa vida, voltem para a vossa terra, voltem para os vossos pais, não é? Vocês ainda são novas, vocês, ao contrário de mim, vocês ainda podem ter uma vida, não é? Podem casar outra vez. Então vão. E ela mandou-as, não é, embora. E é curioso, não é, que ela fez isso não porque Noemi não gostava, não é, de Orfa e de Ruth. Não foi nada disso. Ela fez isso porque ela sabia, não é, que para onde ela ia, para Israel, ia voltar para a sua terra, ela sabia que ia ser muito difícil para Ruth e para Orfa, não é? Sendo elas estrangeiras, elas sendo moabitas, não é? Elas estariam ali em Israel, elas estariam em grande dificuldade social, em grande desvantagem social, digamos assim. Não é? Porque nós sabemos que naquela altura, não é, no Oriente Médio, ali onde elas estavam, as pessoas elas eram inseparáveis, não é, da sua terra, elas eram inseparáveis dos seus deuses. E por isso Noemi disse, né, vão à vossa vida, não porque ela não gostava, mas porque ela não queria, não é, que as suas noras sofressem ali em Israel, porque iam ser estrangeiras, não é? Elas sendo estrangeiras, elas iam sofrer ali. Mas nós vemos, não é, que depois disso acontecer, não é? Depois disso acontecer, elas inicialmente disseram que não iam. Orfa depois deu um beijo, se despediu e voltou, não é? Mas nós vemos que com Ruth isso não aconteceu, não é? Eu gostaria de pedir aos irmãos que nós pudéssemos ler outra vez aqui os votos que Ruth fez. Que vamos ler então aqui o versículo 16, o versículo 16 e 17. Vamos ver aquela que foi a resposta de Ruth para a sua sogra, e algo que mostra como Ruth ela é especial. Amém, irmãos? Ruth 1, 16 a 18. Diz assim: Ruth, porém, respondeu:
Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor se outra coisa que não a morte me separar de mim. Não é? Amém? Então, muito forte também esses votos, essa promessa que Ruth fez à sua sogra, não é? Isso foi algo muito forte. Irmãos, eu gostaria que nós pensássemos o seguinte, não é? Nós já acabamos de falar que para Noemi, não é? Estava a ser muito difícil, que ela ficou amargurada. Mas vocês imaginem Ruth. Imaginem Ruth. Como é que seria para Ruth? Se para Noemi ia ser difícil, para Ruth ia ser bem mais difícil. Eu acredito. Porquê? Porque Ruth, ela era viúva, ok? Ruth, ela era estrangeira ali em Israel e Ruth não tinha filhos. Ok? Nós sabemos que aquela sociedade, não é? As pessoas, elas eram, as mulheres, elas eram valorizadas pela sua capacidade de ter filhos, não é? E quando tinham filhos, elas eram consideradas abençoadas, não é? E muitas vezes eram consideradas como amaldiçoadas quando não tinham filhos, não é? Então Ruth, ela ia estar numa terra que não era sua, ela ia ser viúva e sem filhos. Ou seja, isso, irmãos, colocava Ruth ali no fundo da hierarquia ali daquela sociedade. Não é? Tanto que nós vemos que depois, mais para frente, Boaz ele tenta protegê-la, porque ele também sabia que ela, naquela situação, ela estava numa situação de extrema vulnerabilidade. Ruth. Não é? Mas nós vemos que Ruth ela é tão especial, como eu já tinha falado, que sair de Moab e ir com Noemi mostra que Ruth ela já conhecia Deus. E isso é quase ver a sua conversão, como ela tinha sido convertida. Porque, irmãos, não é? É muito especial ver o que Ruth fez. E os votos que nós acabamos de ler, a promessa que ela fez, mostram a intensidade dos seus sentimentos e muitas pessoas às vezes faziam votos desse estilo para mostrar aquilo que estavam a sentir e que era sério aquilo que elas sentiam. Então, Ruth, não é? Ela era especial. Não é? Ela decidiu, não é? Sair da sua casa, sair da sua parentela, daquilo que ela conhecia, para seguir a sua sogra, mesmo tendo o seu marido já morrido. Não é? Nós vivemos hoje em dia num mundo em que as pessoas não suportam a sogra, não é? Tanto homens como mulheres não suportam as suas sogras e os seus cônjuges estão vivos. E se essas pessoas ouvissem da sua sogra, olha, vai a tua vida, vai embora, as pessoas não pensavam duas vezes. Né? Nem iam chorar como órfã, iam pegar os sacos e iam dizer, vou a minha vida, não quero nem saber. Mas Ruth não fez isso, né? Ruth não fez isso, porque o seu coração já tinha sido transformado por Deus. Então, eu gostaria de falar algumas características de Ruth, não é? Diz, Ruth era especial. Ela ficou com a sua sogra porque ela era leal. Uma das características de Ruth é a sua lealdade. Né? Ela não abandonou Noemi. Ela tinha todos os motivos para abandoná-la. A sua própria sogra insistiu, vai a tua vida, não fiques, não faças isso, vai ser difícil para ti. Ela sabia que ia ser difícil, mas a sua lealdade foi de tal forma que ela resolveu ficar, permanecer. E a lealdade é uma característica que nós vemos muito em falta na nossa sociedade, no nosso mundo hoje em dia. É muito fácil, nós vemos muitas pessoas a virar as costas, vemos pais a virar as costas a filhos, filhos a virarem as costas aos pais, para nem falar de amizade. Nós vemos que as pessoas não se preocupam, não sabem mais o que é lealdade. Ruth era também corajosa, não é? Como nós já falamos, é preciso muita coragem. Sair sabendo que estava numa situação de desvantagem, né? Sair da sua terra, ir para uma terra nova, né? Sendo viúva, não tendo filhos, ela precisa ser muito corajosa para fazer isso. E com isso sabemos que outra característica dela é que ela era temente a Deus, não é? Outra coisa que nós vemos sobre Ruth é que Ruth ela era trabalhadora, irmãos. Né? Ruth, ela arregaçou as mangas, ela quando chegou, ela não esperou. Eles chegaram numa altura, né, da colheita que eles podiam colher e a Ruth foi
buscar o trabalho para sustentar a ela e sustentar a sua sogra, não é? Tanto que isso fez a diferença. Isso fez a diferença porque Boaz, não é? Que viu que Ruth arregaçou as mangas, ela não esperou que as coisas caíssem nas suas mãos sem ela fazer nada, mas ela, não é? Tomou essa atitude de buscar, correr atrás, não é? Nós vimos, não é, que o evangelista André ele pregou, acredito que foi há uma semana atrás, ele pregou sobre essa questão de tudo que vier às tuas mãos, faz com a tua força, não é? Dá o teu melhor. E nós vamos precisar fazer isso nos próximos meses, nós sabemos, não é? Que nós vamos ter que ser como Ruth, de arregaçar as mangas e vamos trabalhar, vamos reerguer, não é? Vamos trabalhar, dar o nosso melhor para que as coisas voltem a ser como antes e melhor ainda do que antes, amém? E a última característica sobre Ruth, não é, é que ela era respeitadora. Ela ouvia os conselhos de Noemi, não é? Ela ouvia os conselhos de Noemi, ela ouvia os conselhos de Boaz, não é? E a questão é, nós muitas vezes isso não acontece. Ela aprendeu, ela sabia ouvir os mais velhos, os mais experientes e aprender com eles e seguir aquilo que eles diziam para ele. Se ela não seguisse, não é o que Noemi lhe falou, nós vemos que depois mais para frente, não é? Ruth, ela, e nós vamos falar um bocadinho sobre isso, Ruth, ela casou com Boaz, mas se ela não tivesse seguido os conselhos de Noemi, da sua sogra, isso não teria acontecido. Né? Ela não teria provavelmente casado. Ela aprendeu com a sua sogra, depois seguiu também conselhos, as indicações que foram dadas por Boaz, não é? E nós temos que aprender isso hoje em dia, a ouvir os conselhos, não é? Das pessoas mais experientes, das pessoas que sabem mais do que nós, para nós recebermos algumas bênçãos. Amém, irmãos? É muito importante. Irmãos, hoje eu gostaria, né, estamos a falar e aquilo que foi partilhado era ver os cuidados de Deus, não é? Em tempos de dificuldade. Todos nós passamos, às vezes, tempos de dificuldade, passamos por problemas, não é, na nossa vida. Jesus disse que viriam os dias maus. Neste momento, nós estamos a enfrentar alguns dias maus, mas eu gostaria de vos encorajar, irmãos, a ver a mão de Deus nesta história. Não é? Como tinha falado, Boaz, ela era uma figura, não é? Ele era um resgatador ou redimidor naquele caso. E o que era esse resgatador ou esse redimidor? Esse normalmente era um parente não muito distante, que ele tinha, era uma pessoa influente, normalmente, ok? E que ele tinha, a quem a família podia recorrer para pedir algum tipo de ajuda, ou quando os seus bens corressem o risco de ser perdidos. Né? Então, nós vemos na palavra de Deus que esse resgatador, esse redimidor, ele tinha ele podia fazer algumas coisas, algumas funções. Né? Ele deveria comprar de volta a terra da família, que tinha sido vendida em tempos de crise. Não é? Resgatar, ele muitas vezes resgatava parentes que tinham sido escravizados. Não é? Ele garantia um herdeiro para o irmão morto, podia vingar a morte de um parente também e tomar conta dos seus parentes em circunstâncias difíceis. Né? Então nós vemos que Boaz surgiu assim, alguém que vinha da família, não é? Da parte, um parente de Noemi, e ele surgiu, não é? Como esse resgatador, esse redimidor. Não é? E nós vemos que Boaz ele era um homem sério também, porque quando lhe foi dado isso, não é? Essa oportunidade de redimir as terras e até depois ficar, não é? Com a mão de Ruth, não é? Boaz ele disse, olha, há alguém que é mais próximo do que eu. Havia ainda um resgatador, um redimidor, que era mais próximo que Boaz. E Boaz ele disse, não, olha, primeiro vamos falar. Aí falou com ele e depois esse resgatador, no caso de Ruth, não é? Ele disse, olha, não, eu não posso, para não me prejudicar, eu não posso tomar a mão de Ruth. Mas então aí Boaz, não é? Assumiu e ele casou-se com Ruth, não é? Nós vemos essa história, eles se casaram, não é? E Ruth, nós vimos a saber, nós vemos em Mateus 1:5, não é? Que Ruth, ele aparece ali 1:5 que fala da genealogia, não é? De Jesus, não é? Ruth aparece. É o nome de algumas poucas mulheres aparecem ali na genealogia de Jesus. E Ruth é uma delas, né? Nós vemos que Ruth casou com Boaz, tiveram filhos, e Ruth ela veio a ser nada menos, não é, do que a bisavó de Davi.
bisavó de Davi, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher leal, corajosa, temente a Deus, não é? Que ela, pela sua forma, e era uma estrangeira, irmãos, ela era uma estrangeira, ela era moabita, mas isso nos leva, irmãos, a pensar que não importa de onde tu vieste, não é? O que importa é a tua fé em Deus, não é? Nós vemos aqui no nosso mundo, né, muitas vezes dá-se valor a títulos, não valores a títulos, ou de que família tu vieste, ou que cargo tu ocupas no teu trabalho, que título, onde tu estudaste ou deixaste de estudar. Mas nós vemos que para Deus isso não é o mais importante. O que importa é o teu coração, é se tu temes a Deus, se tu estás a seguir a Deus, se tu amas a Deus. Isso é o mais importante. E foi isso que fez a diferença na vida de Ruth, não é? Uma moabita, ela não era israelita e ela, pela sua forma de se entregar a Deus, de amar a Deus, de ter sido leal com a sua sogra, não é? Ela se manteve fiel e Deus honrou de tal forma que ela apareceu na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é, irmãos? E é isso, não é, que é muito importante. Essa história mostra que Deus, Ele deseja que os estrangeiros, eles venham até Ele. Não é? Deus, ele é um Deus de relacionamento. Nós vimos, não é? O pastor Jefferson Chagas falou sobre isso, que Deus, ele é um Deus que se aproxima, Ele quer que nós nos aproximemos dele, é um Deus que se revela, não é? Então Deus quer que esses estrangeiros venham até Ele. E eu já não falta muito para terminar, irmãos, mas falando que como Deus, não é, Ele cuida em tempos de dificuldade, não é? A palavra de Deus diz, eu gostaria de ler com os irmãos no Salmo 27, o Salmo de Davi, não é? O bisneto de Ruth, que nós acabamos de falar. Olhem o que ele escreveu no Salmo 27, 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém? Esse é o bisneto de Ruth, Davi. Ele escreveu isso. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor, Ele me acolherá. Esse é o nosso Deus. Em Isaías 49:15 diz também: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele não se esquece. Ele não se esquece de nós. Não é? Nós, como eu tinha dito, não é? Nós enfrentamos dias maus, muitas vezes. Nós enfrentamos dificuldades. Mas mesmo no meio das dificuldades, este é o nosso Deus. É o Deus que Ele não desampara. Ele não nos abandona. Amém? Então, nós vemos nessa história que nós falamos hoje, que a vida de Ruth, a vida de Noemi foi restaurada por Deus através de quem? Através de Ruth, não é? Nós vemos no 4, e para terminar, no final do livro, Ruth 4, do 13 ao 16, diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Irmãos, é maravilhoso ver isso, não é? Como Deus faz as coisas. Depois as próprias pessoas, que tinham ouvido Noemi a dizer: não, eu sou amargurada, não me tratem mais por Noemi. Essas pessoas agora viram como Deus, através da vida de Ruth, estava a abençoar, a abençoar Noemi, a dar esta nova vida para Noemi. E isso é maravilhoso ver, irmãos. Então que tu possas ter a certeza que esse Deus que deu essa vida nova a Noemi é o mesmo Deus que tu e eu servimos hoje. É o mesmo Deus que no meio desses dias maus, Ele é o nosso Deus que Ele não nos desampara. Então Ele está conosco. Então que tu possas ter essa fé. Amém? Que tu possas ter essa fé que nós podemos enfrentar dias maus, mas nós servimos a um Deus que é sempre bom. São dias maus,
mas o nosso Deus, Ele nunca deixa de ser bom. Amém? E que nos momentos de aflição nós precisamos nos alimentar daquilo que nós sabemos sobre Deus, daquilo que a nossa fé fundamenta, de quem Deus é, e aquilo que a palavra de Deus que nós acabamos de ler, que ainda que pai e mãe abandonem, o Senhor nos acolherá, Ele não se esquecerá de nós. Então, esta noite eu gostaria de deixar essa certeza. Em tempos de dificuldade, Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não se esqueceu de ti. Amém? Assim como Ele deu uma vida nova a Noemi, Deus, Ele pode levantar pessoas para que possam ser bênção, não é? Disseram que a sua nora, não é? Ruth, para Noemi foi melhor do que 7 filhos, não é? De tal forma, vejam como Deus trabalha. Noemi tinha perdido 2 filhos, mas através de Ruth foi melhor do que 7 filhos. E isso é maravilhoso. Amém? Irmãos, há cerca de 5 anos atrás, eu ouvi uma pregação da parte do pastor Márcio que tocou muito o meu coração. Eu não sei até se o pastor se lembra dela, né, dessa pregação, que ele falou sobre essa história exatamente, e ele falou da importância de nós sermos Ruths na vida de Noemi. E isso me deixou a pensar e me deixa pensar até hoje. Me deixou a pensar e realmente mudou muita coisa na minha vida. E me ajudou, né? E me incentivou, me exortou a ser como Ruth na vida de outras pessoas. Pessoas que dizem, olha, eu estou aqui, eu vou segurar a corda, eu não vou te abandonar, não é? Conta comigo, e que nós possamos ser realmente Ruth na vida de muitas Noemis que estão à nossa volta. Amém, meus irmãos? Que o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde. Lembrando que nós estamos aqui, qualquer coisa, manda uma mensagem, estamos juntos neste momento e servimos a um Deus que nunca está em crise, não é? A nossa volta podemos enfrentar crises, mas Deus não está em crise e Ele não nos desampara, não nos abandona. Amém, irmãos? Eu gostaria de terminar com uma breve oração, e Deus tocou também no meu coração para estarmos a orar para pessoas como Ruth, não é? Pessoas como Ruth que são estrangeiras. Sabemos que há pessoas que estão presas em alguns países, querendo voltar à sua terra e não conseguem, não é? E que o Senhor possa abençoá-las e levá-las a casa também neste tempo tão difícil. E assim eu encerro também em oração. Amém, irmãos? Senhor, querido Deus e amado Pai, graças nós te damos pelo teu amor, a tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor. Pai, obrigado porque Tu és fiel e verdadeiro. Obrigado porque Tu não nos abandonas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ali em Romanos 8:28, Pai, e nós queremos dizer, nós te amamos, nós pela fé, nós acreditamos que estas coisas que têm acontecido à nossa volta, elas não são e não serão para o nosso fim, para a nossa morte, mas elas cooperam para o bem, porque nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Eu te peço, Pai, que nós sejamos mais como Ruth, pessoas tementes a Ti, pessoas leais, pessoas trabalhadoras, pessoas respeitadoras, Senhor, pessoas que são corajosas, que não têm medo, Pai, de arregaçar as mangas, de fazer aquilo que Tu tens chamado para fazer, Pai. Toca nas nossas vidas, toca em cada pessoa, Pai, que está a assistir agora, que Tu possas abençoar e o Teu Espírito possa tocar na sua vida e transformar. Pai, queremos levantar um clamor por aquelas pessoas que ainda não conseguiram chegar até suas casas, que estão presas talvez em aeroportos, Pai, ou em outros lugares, em outros países. Senhor, toca, Pai, toca nessas vidas, pessoas que estão tão vulneráveis, tão fragilizadas agora, que Tu sejas a sua força. Continua a dar sabedoria aos governos, Pai, para que sejam tomadas as melhores medidas, e ajuda-nos a nós também a continuar a cumprir aquilo que nos é dito e nos é falado também pelos governos, Pai. Nós sabemos que Tu não perdes o controle e não abandonas nenhum de nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este tempo que nós passamos na Tua presença. Eu Te louvo e eu Te agradeço por todas estas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que o Senhor vos abençoe, vos guarde, e estamos juntos para a glória de Deus. Um grande abraço.